Graças a Deus, que o Espírito do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, que guiou o Senhor Jesus por toda a vida e guia aqueles que lhe obedecem a voz, seja com você, minha amiga, meu amigo ouvinte, desde agora e para sempre. Seja visitada pelo Espírito Santo nesse momento, em nome do Senhor Jesus, para que a sua vida venha resplandecer a glória de Deus neste mundo, para que o seu perfume seja exalado através de você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Seja iluminada, seja iluminado, em o nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus, minha amiga, meu amigo, Ele habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. E, por conta disso, Ele estende um caminho para que todos possam chegar até Ele. Ele estende um caminho. Esse caminho é de mão dupla. Tem a parte dele para conosco, primeiro, e tem a parte nossa para com ele, é a segunda parte. Mão dupla. Foi ele que criou, que inventou esse caminho, o caminho do sacrifício, o caminho da oferta de sacrifício. E esse caminho foi traçado depois que o pecado aconteceu na face da terra. Antes não havia oferta, não havia sacrifício, não havia nada desses elementos que nós utilizamos hoje. Mas com o evento do pecado, então o homem se distanciou de Deus, se separou de Deus, e criou-se um abismo infinito entre o ser humano, entre a criatura humana e o Criador. Deus, então, tirou o plano B da manga e colocou em ação para salvar a humanidade, para criar uma ponte entre a criatura humana e Ele. Deus instituiu, então, a oferta de sacrifício, para que essa humanidade perdida possa ser resgatada. Alguém tem que pagar o preço do seu pecado, alguém tem que assumir o seu pecado e levar para o túmulo esse pecado, fazê-lo desaparecer da humanidade. Então, Ele enviou o seu próprio Filho, Ele sacrificou o seu próprio Filho. Jesus veio perfeito, sem pecado, e assumiu a culpa da humanidade, assumiu as nossas iniquidades, assumiu a sua iniquidade, assumiu as nossas enfermidades, assumiu as nossas maldições, assumiu todas as desgraças que nós vemos neste mundo. Ele assumiu, Ele concentrou no seu corpo, e então Ele foi morto e sepultado, quer dizer,
aqueles pecados, aquelas maldições, aquelas desgraças todas foram concentradas no seu corpo, e o seu corpo foi mortificado e então sepultado. Foi sepultado. Essa foi a parte de Deus. Então, Deus construiu a ponte entre ele e a criatura humana. O que acontece? Acontece que para que a criatura humana possa atravessar essa ponte, ela tem que atravessar por si mesma, por sua própria vontade. Ela não pode ser carregada num carrinho de mão, ela não pode atravessar a ponte de automóvel, ela tem que atravessar a ponte com as suas próprias pernas. Suas próprias pernas. Nem todos quiseram, nem todos querem. A maioria não quer. A maioria prefere ficar do outro lado. E enquanto ela está do outro lado, então ela está sujeita a sofrer as consequências do seu pecado. Mas aqueles que querem chegar diante do trono de Deus, aqueles que querem voltar à comunhão com Deus, então tem que sacrificar as suas vidas, tem que sacrificar o seu eu, tem que fazer o mesmo caminho, o mesmo trajeto que Jesus fez. Qual foi o trajeto de Jesus? Jesus desceu do céu, atravessou a ponte, morreu, foi sepultado e depois ressuscitou no terceiro dia. Então nós temos que traçar o mesmo caminho de volta para que possamos entrar diante do santuário e poder adorá-lo. Amém, pessoal? Então, todos os pecados que você cometeu foram cravados em Jesus, foram encravados no seu corpo. As doenças, as enfermidades, as moléstias, tudo foi encravado, todas as maldições foram encravadas no corpo dele. Ele já morreu por você, ele já morreu pelo seu pai, sua mãe, seus filhos, por todas as pessoas. Então as pessoas que estão sofrendo porque não sabem disso, que alguém já pagou por elas as suas culpas. Enquanto elas não souberem disso, elas vão sofrer as consequências. Mas quando elas têm conhecimento e então aceitam o sacrifício de Jesus e se submetem a atravessar a ponte com o seu próprio sacrifício, então elas também têm o direito a entrar no santuário. Deus construiu a ponte, aí a vinda até aqui embaixo. A ponte foi feita através do seu Filho Jesus. O abismo que o pecado trouxe, agora é possível você atravessá-lo, porque Jesus é a ponte que nos dá acesso ao Todo-Poderoso, ao seu Pai. Agora, é preciso, porque essa ponte é mão dupla, tem o caminho feito pelo Senhor Jesus, agora tem que haver o caminho feito pelo homem, por cada um de nós. Jesus inaugurou essa ponte, ele fez essa ponte, o seu ser foi essa ponte. Então, através e somente através de Jesus, não tem santo, não tem santa, não tem guia, não tem ninguém que possa salvar a sua alma, a não ser o Senhor Jesus. Ninguém. Quando a gente fala em oferta,
a oferta que você fisicamente traz no altar tipifica a oferta que Deus fez para salvá-lo, que é Jesus. Jesus foi a oferta que Deus deu para nos salvar. É a ponte, a mão, digamos, a ida até nós, a vinda até nós. Então, ele, como é tipificado pela oferta, representa a nossa defesa ou a nossa acusação, representa a testemunha de acusação ou testemunha de defesa. Nós falamos, você pode ler em Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11 e versículo 4. Veja só o segredo da oferta, a extensão da oferta. Eu peço que você use sua razão, use sua inteligência, use o seu pensamento, raciocine comigo. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Quer dizer, a oferta de sacrifício de Abel testemunhou de Abel, falou por Abel diante de Deus, ele é justo. A oferta de Abel é quem o defendeu diante de Deus, é quem disse, olha, Abel é justo. Então Deus aceitou a oferta de Abel. Agora, o seu irmão Caim apresentou também uma oferta de sacrifício. Só que a oferta de sacrifício de Caim testemunhou negativamente contra ele. Disse, não, ele não é justo. Ele é um homem invejoso, perverso. A Bíblia fala que Caim já era mau antes de oferecer o sacrifício a Deus. Então a oferta dele não foi aceita, que tipifica a oferta de Adão, a oferta da rebelião, da desobediência. Agora no versículo 6, no mesmo texto você vai ler aí, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então, quando você tem fé que agrada a Deus, você se aproxima dEle, aproxima-se dEle e obviamente você apresenta a sua oferta, como é o caso do altar. Quando você tem fé, você vem junto do altar e coloca a sua oferta. A sua oferta fala por você. A sua oferta, da mesma forma como a oferta de Abel ou a oferta de Caim, depende da sua oferta, ela vai falar por você. Ela vai dizer se você é justo ou injusto. Se você é justo, então Deus aceita a sua oferta, que é a sua vida. Se ela é injusta, Deus rejeita. Se é uma oferta fingida, hipócrita, Deus rejeita. Então a sua vida hoje, agora, nesse momento, retrata o tipo de oferta que você tem trazido no altar. Quer você creia ou não, quer você goste ou não, essa é a realidade. A sua vida não é de má qualidade, não é porque você
é mal, não é porque você fez coisas erradas, não é porque você não merece, não, é por causa da sua oferta imprestável diante de Deus. Porque a oferta que Deus deu para você foi o Filho dele, e a oferta que você dá para ele é aquela oferta que não tipifica o Senhor Jesus. Quer dizer, a sua oferta não consegue, não dá a você capacidade, condições de atravessar a ponte. A sua oferta não defende você. Somos nós que decidimos por nós. Quer dizer, a minha vida, o meu destino, o meu futuro depende somente de mim. Não depende de Deus. Não depende da sorte. Não depende de ajuda de ninguém. Só depende daquilo que eu apresento no altar. Se eu apresento uma oferta a lá Jesus, então eu sou aceito. A minha oferta vai me defender diante do Pai. A oferta, sua oferta, a minha oferta, a nossa oferta fala quando está no altar. A sua oferta fala por você quando está no altar. Ora, a oferta que você dá, fala por você no altar de Deus. Veja só isso. Leia comigo esse texto. Mateus capítulo 10 e versículo 32. Diz assim, Jesus disse: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Leia aí. O que Jesus é? Hein? O que Jesus é? A ponte ou a oferta de Deus para nós. Porque Ele é a oferta, Ele fala. E Ele fala aqui: qualquer que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante do meu Pai. E qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai. Diz no versículo adiante. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, você vai ler agora. Jesus disse assim: o que vencer será vestido de vestes brancas. Leia, por favor. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que há uma chance de você ter o seu nome, de eu ter o meu nome riscado do livro da vida. Tem uma chance. Há uma chance de eu ter o meu nome riscado do livro da vida. Por isso eu tenho que manter-me sacrificando, sempre no altar, sacrificando, para que o meu nome não seja apagado do livro da vida. Aí Jesus complementa dizendo assim: e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quer dizer, a oferta que Deus me deu, ela me confessa diante do meu Pai e dos seus anjos. Por quê? Porque eu abracei essa oferta, eu aceitei essa oferta, eu entreguei a minha vida para essa oferta, eu recebi essa oferta, eu deixei as minhas religiões de lado, eu deixei as minhas filosofias de lado, eu deixei tudo de lado e me entreguei como oferta viva ao Senhor Jesus. Então, Jesus me defende junto ao Pai e me confessa diante dos seus anjos. Mas fui eu que escolhi isso. Fui eu que tomei essa decisão. Fui eu que tomei essa decisão. A Bíblia diz que, como nós lemos ainda há pouco, sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu manifesto essa fé? Aí diz assim o texto: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que Ele existe. Como é que eu posso me aproximar de Deus, bispo? Quando você chega diante do altar, você se aproxima de Deus, porque o altar representa Deus, tipifica Deus, simboliza Deus, representa Deus. Deus não usa imagens, você não vê a figura de Deus. Deus é espírito. Deus é espírito, Deus não é imagem. Deus não é figurinha. Deus é espírito. Então ele se faz representar por tipos, símbolos, seja o candelabro. Os candelabros, as menorás, simbolizam os 7 espíritos de Deus. O altar simboliza Deus. A água simboliza o Espírito Santo. O fogo simboliza o Espírito Santo. O óleo, o azeite simboliza o Espírito Santo. Símbolos, símbolos e símbolos. Símbolos. Então, quando você se aproxima do altar, você se aproxima de Deus. Mas você não está vendo Deus. Você não está vendo Deus. Como é que você se aproxima do altar de Deus com essa convicção de que Ele existe? Porque é a fé. A fé é prova de fatos que não se veem. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, quando você chega no altar e coloca a sua vida como oferta, entrega a sua vida para Jesus, e faz dele o primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, seus filhos, mulher, marido, família, primeiro do que a sua própria vida, primeiro do que tudo, ele tem que ser o primeiro na sua vida. Quando você faz dele o primeiro, então você constrói a ponte que chega até o altar, e você então tem comunhão com Ele. Você atravessa o precipício, você tem paz, porque você tem a presença de Deus permanente. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. Você vai ouvir testemunhos de fé agora, nesse momento. Gente que recebeu o Espírito Santo e não deixou de lutar. Não teve a vida facilitada, não. Mas começou a compreender como tinha que vencer o mal. E tem vencido por causa do Espírito, da fé, do Espírito Santo. Ouça esses testemunhos. Meu pai e minha mãe frequentavam a casa de encosto. E eu, por ser criança, eu ia com eles na casa de encosto. Lá eu via eles fazendo uns trabalhos. Aí na minha casa, na vida do meu pai e da minha mãe, havia briga, tinha traição. E no decorrer do tempo, conheci a minha esposa, casei. Tudo que meu pai fazia naquela época, eu estava fazendo. Estava bebendo, estava fumando. Comecei a usar droga, me afundei no álcool, me afundei nas drogas. Cheguei numa época que eu estava traficando, estava vendendo. Cheguei no ponto de até de roubar a minha esposa, pegar dinheiro dela para poder usar droga, para poder beber, para poder até trair ela. E quando minha esposa saía
saía de casa para poder trabalhar, eu levava amantes para dentro de casa. Vivia com mais amante do que com a minha própria esposa. Eu era, assim, muito nervoso, eu era muito estúpido, briguento. O meu fundo de poço foi quando eu, trabalhando, pegava todo o meu dinheiro, gastava na bebida, nas drogas, deixava minha esposa passando fome em casa com meu filho. Aí teve um dia que eu estava assistindo na televisão, eu vi a programação da Igreja Universal e fui à Igreja Universal. Lá o homem de Deus me orientou, me ensinou passo a passo o que eu tinha que fazer. E ali fui aprendendo, fui praticando, fui obedecendo, fui sacrificando, me libertei das drogas, me libertei das bebidas, das traições. E a primeira coisa que eu fiz foi me afastar das amizades, que as amizades que me influenciavam muito a usar droga. E fui focando só as coisas de Deus, indo nas reuniões de libertação, indo nas reuniões de quarta-feira, buscar o Espírito Santo. Aí nisso eu fui praticando, fui orando, fui jejuando, fui buscando de madrugada, fui lendo os livros. Aí foi que eu recebi o Espírito Santo. É do momento que eu recebi o Espírito Santo, tudo na minha vida mudou. Comecei a ter paz, comecei a ter alegria, tornei um novo homem, tornei uma nova pessoa. Hoje eu tenho os frutos do Espírito Santo, que quando eu fui batizado, eu recebi esses frutos do Espírito Santo. Aí eu passei a amar a minha esposa, a amar o meu filho, a amar a minha filha, a cuidar deles. Ali eu aprendi a dar valor à minha família, dar valor à minha casa, ao meu pai, minha mãe, meus irmãos. Bom, quando a gente tem luta, dificuldade, nos momentos de luta, guerra, vem o Espírito Santo e nos dá paz, vem nos guiar, vem me dirigir, vem me ensinar o que eu devo fazer, vem me ensinar como é que eu devo agir nas situações. Hoje eu sou grato ao ter o Espírito Santo, porque hoje eu tenho um caráter. Hoje eu aprendi a amar a minha esposa, a amar o meu filho. Hoje eu aprendi a dar valor na minha vida. Antigamente eu fazia de tudo que era de errado. Hoje, se não fosse o Espírito Santo na minha vida, hoje eu estaria morto. Estaria até numa cadeia, até preso. A importância do Espírito Santo para mim é tudo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.